Muito bom dia, Ale Lima na área, diretamente do centro da cidade, e vamos ver se esses 10 minutos do TikTok serão suficientes para eu responder a pergunta de um seguidor que me mandou o seguinte: Jesus é Deus? Deus é Jesus? A Bíblia explica, e aí vai a famosa frase: eu leio a Bíblia e você lê a Bíblia? Vamos lá na Bíblia para poder procurar saber se Jesus é Deus e Deus é Jesus? Vamos embora. Vamos explicar em detalhes na Bíblia se Jesus é Deus e se Deus é Jesus. Para compreender como a Bíblia apresenta Jesus como Deus, é preciso analisar os textos que mostram sua divindade explícita, os títulos divinos que ele recebeu, as ações e atributos exclusivos de Deus que ele demonstrou e a forma como ele é adorado. Aqui abaixo, que é um esboço, estão alguns detalhes fundamentais dos encontrados nas Escrituras, declarações explícitas de que Jesus é Deus. Vários textos do Novo Testamento afirmam de maneira direta e inequívoca que Jesus possui a natureza divina. Em João, capítulo 1, versículo 1 e 1, versículo 14, logo no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, o autor sagrado identifica Jesus, o Verbo, como eternamente existente, a essencialmente Deus. Em João 20, 28, quando o apóstolo Tomé vê Jesus ressuscitado e toca em suas chagas, ele exclama: Senhor meu Deus, meu. Jesus não o repreende por idolatria, pelo contrário, aceita a confissão e elogiou por crer. Em Tito 2,13, o apóstolo Paulo se refere ao retorno de Cristo, chamando de a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Em Hebreus 1, versículo 8, o próprio Deus Pai diz a respeito do Filho: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, citando o Salmo 45, versículo 6, Em Romanos 9, versículo 5, Paulo afirma que de Israel, segundo a carne, descendente de Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, usando o nome do divino, quem ele é, No Antigo Testamento, quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu: eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14. No Evangelho de João, Jesus usa repetidamente essa mesma expressão para si mesmo de forma absoluta, sem predicado, aplicando da sua própria identidade o nome sagrado de Deus. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. A reação dos líderes religiosos da época foi imediata, Pegaram em pedras para apedrejá-lo, pois entenderam perfeitamente que ele estava reivindicando o seu próprio Deus. Isso está lá numa cena do The Chosen. Títulos divinos atribuídos a Jesus. Desculpa porque eu estou resfriado, gente? A Bíblia aplica a Jesus títulos que no Antigo Testamento pertencem exclusivamente a Yahweh, o Senhor, o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 1, versículo 8 e 22, versículo 13, o Senhor Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Logo depois, em Apocalipse 22, versículo 12 e 13, Jesus diz: eis que venho em breve, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor, Kyrios, no grego do Novo Testamento, a palavra Kyrios é usada para traduzir o nome sagrado de Deus. Paulo escreve em Filipenses 2, 10, versículo 11, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua se confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, para a glória de Deus Pai. Os atributos exclusivos de Deus demonstrados por Jesus. Apenas Deus possui certas características absolutas. Jesus demonstrou todas elas na Bíblia. Onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus prometeu aos seus discípulos: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, 20.
e que onde houver dois ou três, eu falo isso o tempo inteiro, que onde houver dois ou três reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Mateus 18, 20, procura na Bíblia. Onisciência, saber todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas sem que elas precisassem falar. Está em Mateus 9, versículo 4, em João capítulo 2, versículo 24 e 25. Pedro diz a Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Está lá em João 21, versículo 17. Eternidade. Jesus afirmou que já existia antes da fundação do mundo e que compartilha da mesma glória eterna com o Pai desde antes do mundo existir. João 17, versículo 5. Pode decriar e sustentar o universo. Colossenses 1, 16 e 17 afirma que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E para terminar, as obras práticas e exclusivas de Deus. Perdoar pecados no Antigo Testamento, os judeus sabiam que só Deus pode perdoar pecados contra Deus. Está em Salmo 51, versículo 4. Quando Jesus olhou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados, está lá em Marcos 2, versículo 5, os escribas pensaram: por que ele fala assim? Blasfema, quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Para provar sua autoridade divina, Jesus curou o homem ali mesmo. Quer dizer, ele perdoou os pecados do homem e curou o homem ali mesmo, provando para todo mundo que ele é Deus. Receber adoração. Em toda a Bíblia, a adoração é reservada estritamente a Deus. Está lá em Êxodo 34, versículo 14, e também está em Apocalipse 22, versículo 9. No entanto, Jesus aceitou repetidamente a adoração de anjos, dos discípulos, de mulheres após a ressurreição. Está em Mateus 28, versículo 9. E do cego de nascença, João 9, 38, sem nunca recusá-la, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses 2, versículo 9. E nessa manhã eu abençoo a todos os meus amigos que estão me vendo aqui, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um dia de trabalho abençoado e que nós possamos fazer com excelência, sob toda a glória de Deus, o nosso trabalho até o final do dia. E essa foi mais uma passagem da Bíblia para responder a pergunta que me fizeram, se Jesus é Deus e Deus é Jesus. Então eu termino falando: eu leio a Bíblia. E você, lê a Bíblia? Um grande beijo, Deus os abençoe.